Este é o segundo episódio do quadro Bate-Pop. Neste quadro, teremos a presença de pesquisadores e de profissionais da música, do cinema e da televisão para discutir, comentar e analisar a cultura pop brasileira. Eu irei conversar com o pesquisador e escritor Mauro Alencar. Mauro Alencar é consultor no departamento de teledramaturgia da Rede Globo há mais de 20 anos. Ele é autor do livro A Hollywood Brasileira, Panorama da Telenovela no Brasil. Ele é autor das biografias dos atores Paulo Gracindo e Nívia Maria e mestre e doutor em teledramaturgia pela USP. Olá, Mauro, muito feliz por você ter aceito o convite para participar do quadro Bate-Pop, que é um quadro que eu estou iniciando no meu canal, e é um quadro em que, assim como você, eu estarei trazendo pesquisadores, estarei trazendo profissionais da música, do cinema e da televisão, para que a gente possa discutir, comentar e analisar a cultura pop brasileira, que é uma cultura diversa e muito plural. E a telenovela, que é o tema do nosso Bate-Pop de hoje, é um dos principais temas, né? Eu acho que é um dos principais produtos da nossa cultura pop. E eu gostaria de começar te perguntando, Mauro, o porquê que as telenovelas ainda são um fenômeno pop na nossa sociedade. Primeiramente, eu também sou muito grato ao convite e estar conectado com esse seu trabalho tão contemporâneo e importantíssimo, Harlan Filho, pelo Brasil Pop. Exatamente por essa flexibilidade, adaptabilidade do gênero telenovela, nascido por volta de 1830 no folhetim francês e que se foi transformando em fotonovela, em radionovela, em telenovela. Isso derivou depois minissérie, série, ou seja, por toda essa característica, essa raiz da telenovela, que foi uma criação da América Latina, ela consegue sobreviver até hoje. Tanto que você tem o produto novela em diversos países. Basta dizer que na Coreia do Sul nós temos o Telenovela Channel, desde 2009, que é o maior canal a cabo para a veiculação da telenovela no continente asiático. Mauro, como é que para você, na sua opinião, quais as principais diferenças que você destaca entre as telenovelas feitas aí nos últimos 10 anos e as telenovelas do século passado? Quais são as principais diferenças entre essas telenovelas? Interessante a sua pergunta. Olha, veja bem, quando a televisão surgiu, né, há 70 anos, ela pretendia trazer e acabou trazendo mesmo o público do teatro, do cinema. Então, já houve uma convergência de linguagem, de mídia. Então, isso não é novidade deste século. Nesse momento, com as redes sociais, com a internet, com essas plataformas todas, isso torna-se mais forte, mais veemente ao olhar do público. Entretanto, a primeira experiência dramatúrgica, que foi ao ar em novembro de 1950, já era inspirada em um filme, Sorry, Wrong Number. Bem, então é natural que nessa primeira década de 50, ao vivo, década de 60, a estrutura novelesca era muito teatral. Os cenários, a maneira dos atores agirem em cena, claro, porque era o que se tinha. Não se esqueça que era um veículo completamente novo e desconhecido. Então você tinha a estética teatral e uma narrativa radiofônica. Então vários dramas do rádio chegaram à telenovela, onde o principal deles, ou o maior exemplo que eu tenho para você e para o Brasil Pop, é um clássico, O Direito de Nascer. A maior diferença que eu teria para te falar é realmente em questão à tecnologia, não é, que caminha cada vez mais junto com o conteúdo, e daí até a existência, digamos, do Brasil Pop, esses seus projetos que eu já te elogiei até pelo Zap, porque eu acho formidável isso, isso
entusiasma, porque, poxa, uma pessoa assim como você que está propondo novas linguagens, é a mesma coisa que faz um diretor de novela, que faz, quando você vê, inclusive, por exemplo, o teatro absorvendo outras linguagens, é tudo junto. A gente pode pensar que essas transformações tecnológicas demarcam as principais diferenças entre as telenovelas contemporâneas e as telenovelas do século passado. Porque até também, Mauro, se a gente pensa na telenovela Sua Vida Me Pertence, de 1951, telenovela essa exibida pela TV Tupi, a primeira emissora que existiu em terras tupiniquins, em Sua Vida Me Pertence era uma telenovela marcada pelo improviso, né? Por exemplo, os figurinos que os atores e atrizes utilizavam eram as roupas que eles tinham nos próprios guarda-roupas, né? Então, não havia ainda um departamento para a construção de figurinos, um departamento para a construção de cenários, tudo muito demarcado por essa improvisação. E aí, nesse salto todo, a gente tem já um processo de industrialização, né, dentro da produção de telenovelas. Mauro, eu gostaria agora de te perguntar, eu acho que já ficou marcado, né, a presença da Rede Globo como a principal produtora e exportadora de telenovelas. Mas nos últimos 5 anos, até talvez um pouquinho mais, talvez nessa última década aqui de 2010 a 2020, outras emissoras também vêm produzindo suas telenovelas se destacando com o grande público. A Rede Record, com as suas telenovelas bíblicas, e o SBT, né, acho que encontrou um filão com as telenovelas infantis. Como é que você analisa essa diversidade de produções novelescas? Isso te atrai? Isso é interessante para a própria telenovela? Muito, muito, não só para a telenovela, como para o mercado como um todo. Você tem no México, citar um exemplo rápido, a Televisa e a TV Azteca. Você tem mais de uma emissora na Argentina que produz novela. Na própria Coreia do Sul, você tem 3, 4 empresas produzindo dramaturgia, cada qual no seu estilo. Então, o Brasil sempre foi marcado por empresas, por emissoras dedicadas à produção de dramaturgia. Então, você tem, nos anos 50, 60, você tinha a TV Tupi, que eram novelas, digamos, mais caseiras, e você tinha a TV Excelsior, que seria um prenúncio do que veio a ser a TV Globo. Então, olha só, a primeira novela com uma cidade cenográfica foi na TV Excelsior, Redenção, e a mais longa, 596 capítulos. Sim. Pense nisso. Você teve a Muralha. Sabe lá o que é isso nos anos 60? Você fazia uma guerra de índios, não é? Os índios invadindo a Lagoa Serena, aquela situação, aquele conflito todo com os bandeirantes. Depois, nos anos 70, aí sim, aí começa o avanço da TV Globo e o domínio dela por todo o alto investimento que ela faz. Nesse meio tempo, chega o Silvio Santos, onde o mundo mexicano lhe é extremamente sedutor, e compra Os Ricos Também Choram. Eu acho que há gosto para tudo, há público para tudo, e é isso que movimenta a indústria do entretenimento. Se você vai estudar como eu me dedico ao folhetim francês, a essas origens todas, você vai notar, Harlan, que pouca coisa mudou. E aí, Mauro, bem, para quem talvez não conheça, né, o trabalho do Mauro Alencar, o Mauro Alencar, ele já, tamanha a notoriedade dele no assunto telenovelas, no assunto novelas, ele já viajou, né, já conheceu outras emissoras, né, emissoras no México, emissoras em países asiáticos, né, então assim, ele foi conhecer diferentes produtoras de televisão em diferentes partes do mundo. E aí, pensando nisso, né, dando essa informação aos nossos espectadores, eu gostaria de perguntar, Mauro, né, você, nessas suas visitas a outros países, como é que você percebia, assim, como é que as pessoas lá fora consomem telenovela brasileira? Ela também faz parte do cotidiano dessas pessoas, né, em países asiáticos, na Coreia do Sul, como você apontou, na China? De certo modo, sim. Isso realmente nós devemos ao alto investimento e à pluralidade de temas das novelas da Globo. E, em particular, a excelência de produção. Bem, em todos esses países em que eu tenho circulado, mas vou pegar 3 exemplos: Miami, Seul e Buenos Aires. Pronto. E Havana, que é importantíssimo, porque realmente Cuba é um centro cultural exemplar de divulgação dos nossos produtos até hoje. Também começa com Miami, então. Me fale sobre Miami. Certo. Exato. O que me dizem é isso, que a novela no Brasil, ela criou uma identidade, né? Ela é o retrato do nosso dia a dia, sem perder de vista o folhetim,
o melodrama, não é, que foi o começo de nossa conversa que eu te falei, lá pelos 1830, quando surge o folhetim, é a origem disso tudo, a ópera italiana, ou seja, tudo isso compõe a nossa novela de maneira extremamente criativa. Isso em todos esses locais que eu tenho visitado, como palestra, em evento, em congresso, em seminário, universidade, me dizem mais ou menos isso, né, que o grande diferencial é esse. Eu estive com um produtor em um dos congressos de novela e ficção em Miami, com um diretor da Sony, e ele comentou isso, ele falou, olha, o México faz uma produção como se fosse Coca-Cola, nunca me esqueço de dizendo isso. E vocês não. O Brasil consegue transformar isso num produto artístico, pelos cenários, pela utilização do Brasil dentro da telenovela. Então, você veja bem, uma novela importante, isso não desmerece a linguagem dos outros, né? Mas eu estou respondendo a sua pergunta como o Brasil é visto, ou seja, junto com a música, com o futebol, um dos nossos principais produtos que realmente leva a novela brasileira, leva uma qualidade para os outros países. Infelizmente, para a gente já ir encerrando esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo sobre telenovelas, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem geral, bastante ampla, mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o futuro da telenovela. Como é que você enxerga o futuro da telenovela? Maravilhoso, maravilhoso. É claro, assim, eu não tenho a bola de cristal também para prever tudo Não, isso. é que é só sua opinião, só. Mas, maravilhoso. Olha, por tudo que eu tenho visto, por essa... Aí nós encerramos como nós começamos. Pronto, acho muito bacana isso até. Até parece novela. Pela adaptabilidade, pela questão da comunicação da telenovela, como isso vai se moldando aos novos tempos. Eu vejo, e até pelos outros países também, não é, que consomem e que produzem as suas novelas, me parece assim que é um gênero, digamos assim, muito muito propício a uma eternidade da humanidade, não é? Bem, Mauro, nós vamos encerrando por aqui. Eu fico muito grato, por você ter aceito o convite. Acho que foi um bate-papo, assim, muito, muito, muito interessante e muitos momentos de aprendizagem. Eu acho que a melhor coisa, assim, é você ficar escutando pessoas inteligentes falando. Bem, eu conversei com o escritor, pesquisador e consultor da Rede Globo, Mauro Alencar. Nós conversamos sobre telenovela enquanto um fenômeno pop brasileiro, que foi no século passado e continua ainda sendo um fenômeno popular. Bem, se você quiser continuar acompanhando conteúdos como este, em que eu falo sobre cultura pop brasileira, os fenômenos pops da música, da televisão e do cinema brasileiro, se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilhe este vídeo e coloque aí nos comentários se você tem o costume de assistir a telenovelas, por onde você assiste as telenovelas, se você assiste na televisão, no streaming, e até o próximo vídeo.